E nós tivemos que continuar as nossas etapas de formação, de conversa, de bate-papo, e a necessidade desses aprendizados, em especial de conversar, né? Não conseguindo olhar, não conseguindo imaginar todos aí, mas já agradecer a participação de todos, a paciência de todos e dizer que é uma conversa. Então, a qualquer momento que queiram, pode interromper, ligar seus microfones, conversar, tá? Para que Ótimo. de uma maneira bem prazerosa. Então, a missão para mim dada nesse momento foi falar um pouco sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica. E aí eu trouxe aspectos mais de atualização, né, do que a gente tem visto mais recentemente, até para nos impulsionar, já que nós estamos naquela etapa lá da residência, da especialização, fora um pouco a nossa formação de graduação da profissão, mas o que tem de novo, o que a gente pode conversar. Então, para motivar, eu coloquei até essa foto inicial, tirada de um artigo do ano passado, em dezembro do ano passado, de Furman, em que ele nos traz assim essa dimensão global do que é a doença hepática gordurosa, que ela não é só o fígado, né? Então, na verdade, ela está num contexto de várias outras matizes de repercussões nosológicas, tanto orgânicas para o homem, para a mulher, né? Incluindo o seu concepto, nós já temos muitos estudos falando da importância da doença hepática ou de hábitos inadequados, né? Impactando inclusive em genes, né? Que isso mais tarde, na adolescência, na idade adulta, nós vamos ter repercussões importantes quanto a isso, e que é um conjunto de situações clínicas em que o meio ambiente, muito relacionados ao nosso estilo de vida, acaba contribuindo para a sua existência, para a sua prevalência e muito mais até para a sua severidade, né? Determinando um conjunto de alterações metabólicas que vão impactar no fígado, numa doença hepática gordurosa, mas aumentam muitas doenças cardiovasculares, o aparecimento do diabetes, né? E que tem como um ponto muito comum, na maioria dos casos, não explica tudo, mas na maioria dos casos, a obesidade. E uma obesidade diferente, né? Aquela obesidade mais central, vamos dizer assim, de um evento altamente inflamatório. Então, na agenda de hoje, nós vamos conhecer um pouco, né? O que trazem as atualizações sobre as suas doenças, suas relações e sobre os fatores associados. Queira Deus que logo, logo a gente possa estar pertinho assim um do outro, né? O impacto na saúde humana e a sua história natural, o que se conhece da fisiopatogenia, trazendo os novos estudos moleculares, reconhecer esse paciente ou o risco desse paciente apresentar uma esteatose, né? Assim como ofertar subsídios para uma abordagem diagnóstica e formação do plano terapêutico. Então, a doença hepática gordurosa não alcoólica, né, ela caracteriza pela infiltração de gordura nos hepatócitos, né, um acúmulo de ácidos graxos livres, de triglicerídeos, que pode ser avaliada pelo exame de imagem, e ela é um espectro de manifestação, que vai ter essa, vamos dizer, simples, entre aspas, infiltração esses ácidos graxos de cadeia curta e triglicerídeos no hepatócito, até as lesões necroinflamatórias mais exuberantes, denominada esteatohepatite, e que todo quadro inflamatório ele vai requerer uma reparação. E essa reparação, essa fibrogênese, com certeza poderá advir um quadro de cirrose, e é muito interessante também a sua relação com o carcinoma hepatocelular, quando tem o estado de cirrose e quando não tem ainda o estado de cirrose. Então, essa é uma característica bem interessante. Então, por aqui a gente já vê que nós temos diferença entre uma doença hepática gordurosa, né, do que eu falo de conceito, que é todo esse espectro de manifestação, e a esteatohepatite. A esteatohepatite é a hepática gordurosa com inflamação, com processos inflamatórios cuja reparação é a fibrogênese. A doença hepática gordurosa do fígado, NEFL, né, que seria a sigla em inglês, ela
basicamente, você tem uma repercussão histopatológica de acima de 5%, perdão, de hepatocitos, o acúmulo dessa esteatose, tá? E quando você não tem outra doença que possa explicá-la como um todo, né? Um paciente que não tem um alcoolismo importante, não temos uma hepatite C, por exemplo, genótipo 3, que é característico dessa entidade, não há uso de medicações que também podem corroborar com a esteatose, como, por exemplo, esteroides, como, por exemplo, até substâncias, né, fitoterápicas. Nós não temos uma desnutrição proteica, que também a desnutrição, ela favorece esse acúmulo como uma forma de armazenamento do corpo, né? E nem tampouco é um paciente sujeito a uma nutrição parenteral de longa permanência. Então, você não consegue identificar, né, uma origem desse acúmulo de gordura. Então, você diz, olha, nós estamos diante de uma doença hepática gordurosa, né, essencial, primária. A NASH, ela tem essa característica da infiltração gordurosa, mas por mecanismos outros, nós temos um quadro inflamatório. Nós temos o recrutamento de leucócitos, nós temos a síntese e liberação de citocinas pró-inflamatórias, e no seu reparo, né, desarranjando essa arquitetura lobular do fígado, o aparecimento da cirrose, né, com posterior aparecimento do câncer, né, num percentual de casos ou não, né? Só a esteatohepatite já ser a causa do carcinoma sem esse estadio da cirrose. Então, o que faz, né? Acho que uma primeira pergunta, né? Por que um percentual de pacientes sem uma história significativa de álcool, sem que apresente uma outra doença, pode ter um quadro de esteatose, ou outros evoluir para uma esteatohepatite ou mesmo uma fibrogênese avançada. Então, muito se estuda, né, quais seriam os mecanismos, tanto oriundos desse indivíduo, desse hospedeiro e do meio ambiente que poderiam estar correlacionados. Se sabe que a doença hepática gordurosa do fígado, ela está num contexto, ela está num bojo muito grande, acima de 85% da casuística, em pacientes que apresentam um conjunto de comorbidades que se denomina uma síndrome, que é a síndrome metabólica. Então, tem como ponto de partida a obesidade, uma lipogênese acelerada, e esse é um paciente que apresenta resistência insulínica ou desenvolve diabetes, tem uma dislipidemia aterogênica, com triglicerídeos altos e HDL baixo, tem hipertensão arterial ou níveis pressóricos normais sob tratamento, né? E ainda pode estar também em uso de alguns fármacos ou outras toxinas ambientais. E é interessante que não são só esses fatores associados. Outros, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas nós vamos adiantar alguns aqui, que a doença hepática gordurosa, ela também está relacionada em grande proporção de pacientes que apresentam a síndrome da apneia do sono, né, a síndrome do ovário policístico e também do hipotireoidismo. Então, nós temos várias alterações metabólicas, né, e aí se faz pensar, nossa, então nós temos algo molecular, metabólico, que possa estar corroborando para todo esse processo, né? Então, e é interessante que nós temos até fenótipos psicossociais. A maioria das pessoas que desenvolvem essa síndrome, vamos dizer assim, ela tem fatores emocionais e cognitivos muito próximos, né? Muito comuns no momento de uma avaliação clínica. Então, emocionalmente, ela tem mais tendência à ansiedade ou à depressão. E isso pode influenciar na severidade, na progressão da doença, né? Nos aspectos cognitivos, o próprio entendimento, a percepção, ter uma atitude mais contemplativa e não agir, né? Não respeitar as orientações, ter até realmente disfunção cognitiva, chegando a perdas pequenas ou maiores da memória, ou mesmo déficit de atenção. E isso tudo cria até uma resistência terapêutica proposta,
né? Porque ela vai embasar-se numa mudança do estilo de vida e algumas vezes utilizando medicações para melhorar essa parte metabólica. Então, é interessante que eu não posso ver o paciente apenas do ponto de vista hepático. Quando ele entra para o nosso consultório, para a nossa avaliação, a gente vai entender que é um paciente que nós vamos ter que avaliá-lo como um todo, né? O fígado, ele, embrionicamente, ele vem, inclusive, originário da parte cardíaca. Então, por isso que eu até chamo de amor figadal, ou amigos figadais, né? Ele tem uma relação muito grande com outras patologias, né? E morre-se mais por doença cardiovascular, por exemplo, né? E a falência hepática terminal como causa de morte nesse paciente que desenvolve a doença hepática crônica, não alcoólica, vamos dizer. A história natural. O que a gente sabe da história natural da NASH? Né? A verdadeira incidência, ela não é conhecida, nem da doença gordurosa como um todo, muito menos da NASH. Em alguns estudos, em países ocidentais, né, tem uma prevalência bem elevada, de 20% a 30%, menor, por exemplo, do que nós vimos em alguns pontos da Ásia, de 5% a 18%. Por outro lado, ela tem uma variação muito significativa de acordo com a etnia. Os hispânicos, né, em maior proporção do que os caucasianos, estes em relação aos afrodescendentes. Em relação ao gênero, os homens têm uma maior proporcionalmente, têm uma maior taxa, 31%, em relação à mulher, que é quase a metade. E a prevalência da esteatohepatite, ela foi estimada em torno de 2% a 3%, tá? E ela aumenta principalmente naqueles que têm diabetes, né? Diabetes tipo 2. Se passar lá um ultrassom, 70% desses diabetes descompensados tem lá a sua esteatose hepática, e aqueles que têm obesidade mórbida chegam a 90%. E a esteatohepatite, né, nesses obesos graves, ela é superior a 25%, aumentando muito o quê? A morbidade e a mortalidade. E o nosso estudo aqui, de um recente trabalhinho de conclusão de curso, que era o perfil etiológico dos pacientes do nosso ambulatório, foi bem interessante observar que a NASH ocupava a 5ª colocação, atrás da hepatite C, da hepatite B, do álcool, e ainda as causas que nós não conseguimos definir tão bem, né? Mas, assim, isso não é verdadeiro dos outros estudos. Então, a gente tem que repensar, que é um ambulatório muito de referência, talvez pelo Barros Barreto ser um hospital mais de doenças infecciosas, a gente acaba recebendo muito desse paciente com hepatite, né? Simone, mas não... a Isabel, que fez o trabalho, tá aqui junto com a gente vendo a aula. Eita, legal, Isabel. Ela até tinha falado Que bom. Minha filha, nós temos que publicar ainda, né? Nós nem colocamos. Que dessa pandemia enrolou o nosso meio de campo. Mas é um prazer te encontrar, viu, Isabel? Também, é um prazer. E olha, o nosso estudozinho aí mostrando, né, que dentro do ambulatório a gente tem um perfil diferente do que fala a maioria dos estudos atualmente, né? É uma doença que está sendo estudada a nível de saúde pública. É a doença mais comum da doença hepática entre os adultos, né? 25% desses pacientes que têm esteatose vão evoluir para algum grau inflamatório. E 25% desses pacientes que vão evoluir para algum grau inflamatório corroborarão com o quadro de cirrose, né? E se sabe que a presença da esteatose, ela é um precursor, ela é um marcador para o desenvolvimento do diabetes, ou naqueles que já são diabetes, a presença da esteatose, ou mais precisamente da esteatohepatite, piora o curso da doença. A maioria, como já disse, falece dos eventos cardiovasculares e da própria insuficiência hepática, e acredita-se que em 2030 será a principal indicação de transplante hepático no mundo ocidental. Então, para ver que nós precisamos agir. Nós precisamos agir para diminuir essa prevalência e esse impacto tão danoso que nós temos na saúde humana. É um estudo de 26 anos de acompanhamento, um estudo muito robusto, em 22 pacientes, né? Observou quase 8,5 bilhões de habitantes,
25% dessa população tinha doença gordurosa, em especial na América do Sul, onde nós moramos, né, e no Oriente Médio. E a NASH era a maior causa de doença hepática crônica nos adultos e importante expansão em crianças e adolescentes e taxas cada vez mais crescentes de cirrose, carcinoma hepático e transplante hepático, né? Então, nós temos que realmente conversar mais sobre a doença hepática gordurosa e fazer movimento de prevenção e controle, porque só esperar que os pacientes cheguem até nós, isso não é uma boa conduta, né? Isso não vai fazer mudança em saúde pública e nós não vamos conseguir melhorar os nossos níveis, né, até hoje. Eu achei essa figura maravilhosa. Eu achei essa figura maravilhosa e trouxe para vocês, porque nos dá uma ideia, né, que foi um artigo, mesmo do Fuhrman, que é a figura emblemática inicial da apresentação, que nos coloca que faz parte de uma síndrome crônica inflamatória. Nós estamos falando de um processo inflamatório crônico, com liberação de citocinas, que vão ter impacto para o adoecimento, para o aparecimento de várias entidades nosológicas e, consequentemente, na mortalidade dessa população. Então, pode começar como que pequenina, né? Como que a síndrome cardiana, que também é chamado com os distúrbios do sono, né? A tendência ao estresse, ao isolamento. Ora, o que nós estamos vivendo hoje, né? Estresse do isolamento, do distanciamento. E é interessante que a gente tem várias figurinhas que mandam pra gente até, né? Ai, quanto que eu tô gorda, né? O quanto que eu aumentei de peso, né? Então, que isso também ele impacta no nosso estilo, na nossa forma de se alimentar, por exemplo, né? Que essa gordura excessiva e uma dieta pobre em fibras acaba denotando numa disbiose, aumentando os processos inflamatórios, né? Sendo também a chave daquele obeso inflamado, né? E quanto mais obeso inflamado, menor a tendência à atividade, maior o sedentarismo, diminuindo a imunidade, propiciando as infecções crônicas e metabolicamente, né? No ampliar de olhar, as doenças que advêm de tudo isso. Entre elas, a síndrome metabólica, com o seu diabetes tipo 2 e a própria doença gordurosa do fígado, as doenças cardiovasculares, as neoplasias e daquele humor deprimido, a depressão, ideação suicídio, alto índice de suicídio na comunidade, o aparecimento e o releasing das doenças autoimunes, né? Assim como as neurodegenerativas, incluindo o Parkinson, incluindo Alzheimer, por exemplo. E é um elemento, é um indivíduo que tem uma substituição dos seus tecidos, das proporções dos seus tecidos, propiciando a sarcopenia e, inclusive, uma osteoporose precoce e, consequentemente, a senescência precoce, né? Então, nós estamos diante de uma engrenagem, tá? E o que se conhece da fisiopatogenia antes, né? Era aquele fígado que engorda, que é relacionado ao diabetes, a gente vê que não é simples. Assim, a gente tem que ter um olhar, e esse olhar nos chama o trabalho interprofissional e multiprofissional. Existem várias teorias em termos de fisiopatogenia, né? A Kapkov, ela foi muito feliz quando ela lançou, né, no Jornal de Saúde Pública, né, esses degraus que desde do grupo de português já fala, né, desses HIIT, desses gatilhos, vamos dizer, inflamatórios, né? E aqui no Brasil, muita professora Alma Cotrim e a nossa conterrânea, né, Cláudia Pinto Marques, lá na USP, trabalham, estudam muito sobre toda essa fisiopatogenia da doença hepática gordurosa. Então, na teoria das múltiplos gatilhos, dos múltiplos HIITs, vamos dizer assim, o primeiro seria o acúmulo de gordura. Então, essa dieta rica em gordura, ela alteraria essa flora intestinal, romperia, desbalancearia
o endotélio intestinal e a passagem para o intravascular, né, de uma grande quantidade de ácidos graxos e chegando na circulação hepática, promoveria o acúmulo, inclusive, dos ácidos graxos de cadeia curta, com os triglicerídeos, e isso, por si só, seria o desencadeador de vários processos inflamatórios, que seria o segundo HIT, o segundo gatilho, né? Chegando aí o processo inflamatório, levando não só os eventos, né, de resistência insulínica, principalmente com a polipoproteína A1 e B2, assim como a vasoconstrição e vários elementos a gente vai ver são relacionados com essa marcadores inflamatórios, interleucina 6, TNF-alfa, e tudo merece um reparo. Então, TGF-beta alto, né? Então, favorecendo o quê? Uma lipogênese e também uma apoptose dessas células inflamadas, né? Saindo do espaço, do momento da esteatose para uma estatohepatite. E a liberação, né, de partículas de baixa densidade molecular de gordura que vão originar a aterogênese com a gravidade e com os eventos cardiovasculares que nós já conhecemos, né? E nos outros gatilhos aí, nem todo mundo faz isso, né? Nem todo mundo tem esse acúmulo, né? Verdade, nem todo mundo tem esse acúmulo. Mas nós temos características genéticas, polimorfismo nos nossos genes, que faz com que uns sejam mais sensíveis a essas modificações de estilo de vida em relação a outros. Nós não temos como testar a humanidade inteira, nem muito menos o nosso grupo opcional. Então, é melhor prevenir para todo mundo, né? Porque existem pessoas que têm um polimorfismo de gene que mais estão imputados, né, nesse quadro mais grave, mais severo, vamos dizer assim, da doença hepática gordurosa, né? Que é um polimorfismo chamado da PNPLA3, né? Mas existem vários outros aí, esse talvez seja o maior estudado, e que as características de uma simples substituição de um nucleotídeo é capaz de favorecer o aparecimento de um quadro inflamatório mais grave. E um quarto HIT, vamos dizer, seria a inflamação ao nível intestinal, né? A flora intestinal desbalanceada, que seria a disbiose, né? É um mecanismo multifatorial. O primeiro HIT, eu quero chamar a atenção, aumentando a produção, né, e o acúmulo de gorduras, a resistência insulínica e o aumento da lipogênese hepática. O segundo HIT, pelo processo inflamatório, favorecendo ao aparecimento das substâncias de estresse oxidativo, tanto a peroxidação, como também a produção de citocina, principalmente dos ligantes relacionados com a apoptose, ou seja, com a morte, com a necrose dessa célula, né? E o terceiro HIT são os fatores genéticos, e como eu falei, o gene mais imputado, que talvez seja relacionado a tudo isso, mas com certeza não é um único. E o quarto era a alteração da flora intestinal, levando cada vez mais à produção de ácidos graxos de cadeia curta, né? E um aumento da permeabilidade no intestino delgado. E aí tem um estudo de DeBake em Cleveland que nos traz, assim, que bem interessante, que se você tem uma homeostase, né, dessa flora intestinal, ótimo. Eu tenho uma integridade da barreira epitelial desse intestino, principalmente mantida pela polissacarídeo do tipo GLP2, tá bom? Que mantém essa integridade e não permite a passagem de substâncias ou de toxinas que não sejam adequadas. Porém, quando nós temos uma alteração dessa ingesta, né, favorecendo a disbiose, com a produção, né, de bactérias de uma maneira aberrante, a perda de outras que eram protetoras, né, você vai ter um impacto desmembrando, desconectando as sinapses que mantinham esse fortalecimento do epitélio intestinal, né, e com isso a passagem de grande quantidade de metabólicos proativos e lipopolissacáridos
para a circulação e que, consequentemente, pela circulação porta vai chegar no fígado. E daí dando aqueles processos crônicos que nós já conhecemos, né? É interessante lembrar que nós estamos com vários estudos relacionados às características moleculares desse processo inflamatório. E com isso faz com que, se nós tivéssemos oportunidade de marcar esse indivíduo, né? Aquele indivíduo que tem esteatose e tem interleucina alta, tem esteatose e tem TNF-alfa alta, né? Tem esteatose e tem trimetilmelanonina alta. Então, são indivíduos que, com certeza, não é só esteatose que está havendo um processo inflamatório, dando um desbalanço daquilo que eu tenho como energia, daquilo que eu gasto como energia, né? Produzindo metabólitos de efeito pleiotrópicos que vão alterar o crescimento tecidual e elevando de maneira errônea, aberrante, a quantidade de deposição do tecido adiposo, aumentando a resistência insulínica, a doença cardiovascular e os outros componentes da síndrome metabólica. Tudo bem até aqui? Tá ótimo. Tudo certo. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos seguindo, né? Tá ótimo, tá ótimo. Então, assim, o que se conhece da fisiopatogenia é que também uma célula importantíssima que está sendo estudado como alvo para muitas intervenções, muitas moléculas, né, estão sendo consideradas que vão mexer na modulação e nessa resposta é para o macrófago. Então, no fígado nós temos dois tipos de macrófago. Um originado da medula óssea, que circula, né? E outro que é próprio da célula de Kupffer, né? Que é residente, que é originário desse fígado. E esse macrófago residente, originário do fígado, das células de Kupffer, que se encontram nos sinusoides hepáticos, né? Naquele espaço de Dis, que muitas das vezes ele vai ser a nossa primeira célula para a imunidade mediada de qualquer injúria, né? Ele vai favorecer o recrutamento de células inflamatórias, dos leucócitos, assim como a apresentação de antígenos para os anticorpos que ali possam estar eventualmente circulando, né? Aumentando o fluxo de anticorpos. Temos dois tipos de macrófagos reconhecidos, oriundos da célula, tipo 1 e tipo 2, M1 e M2. E aqui, se vocês forem observar, eu tenho doença hepática por câncer, por doença viral, né? Por hepatite aguda, enfim, né? Mas especificamente na NEFL, nós temos adiponectinas e principalmente a citocina interleucina 1B, o TNF-alfa e a interleucina 6, né? Responsável pelo dano mitocondrial, pela interrupção mitocondrial, que é relacionado à doença hepática gordurosa, e o que esse macrófago aí está sendo responsável, né, por essa imunomodulação. Então, os desfechos evolutivos a gente já conhece, né? É aquele paciente que tem o fígado bom ou que tem o fígado esteatótico, mas ele é ótimo, ele é bem, né? Ele é um paciente até razoável metabolicamente, não tem resistência insulínica, não tem hipertensão, não tem triglicerídeo alto, só tem esteatose, né? Aquele outro que tem esteatose numa síndrome mais inflamada, né? Que inclusive é a esteatohepatite, e aquele que já tem cirrose. Então, infelizmente, a gente recebe aquele paciente com esteatohepatite e cirrose, né? Mas a gente viu que passa anos, né, para esse processo se desenvolver. Tá? E esse processo histopatológico, né, quando chega com um quadro de cirrose hepática, você não tem muito mais a ofertar. Apenas tentar, né, garantir uma mudança de estilo de vida ou modificação uma ou outra terapêutica, mas é um paciente que a gente reza para ele não evoluir com falência hepática terminal, que ele não precise ir para transplante e que ele não vai apresentar as complicações que nós já conhecemos extremamente danosas, né? Então, quem é nosso paciente? Como é que a gente reconhece nosso paciente produtor? Só é aquele que a gente... aquele é obeso, aquele tem a doença gordurosa. Mas que nada. Pacientes magros chegam para a gente, né, com fígado gorduroso. Então, é um pool de questões. Em grande parte, ela é assintomática, né?
Algumas vezes pode dar fadiga, e a gente viu, né, lembra daquela cadeia ali, né, a fadiga crônica, que é o paciente inflamado, por isso que ele tem fadiga, não é por causa da esteatose, né? É um desconforto no quadrante superior, porque pode haver um aumento desse órgão e uma distensão da cápsula. E essa distensão da cápsula que dói, né? Porque o filho normalmente ele não tem dor, né? Então essa distensão é que vai ocasionar uma dor maior, tá? E infelizmente, quando já tem cirrose, são estigmas da doença hepática crônica, tá? É o paciente sarcopênico, emagrecido, com ginecomastia, com eritema palmar, com as complicações, as ascites, né? Paciente chega para nós com hemorragia digestiva, passa o endoscópio, tem uma varize. Então, tudo isso já é uma fase, lá em cima, né? Porque no início nós não temos grandes repercussões, tá? Então, reconhecer esse paciente é muito importante, e principalmente aquele paciente que tem indício de ter uma fibrose mais avançada. É aquele paciente que tem NASH e tem uma idade avançada, que tem NASH e tem diabetes, que tem NASH e tem elevação de transaminases e gama-GT, que tem NASH e que hoje em dia pouco se vê, porque pouco se faz, né, biópsia em paciente com NASH, mas o corpúsculo de Mallory, que antes era vista só na doença alcoólica, mas é interessante que um dos metabólicos de todo esse produto é o etanol. A disbiose intestinal, né, ela promove a produção de etanol. Então, era como se o paciente estivesse bebendo e não estivesse bebendo, vamos dizer assim, né? É muito interessante, né? E paciente com IMC acima de 28, um índice de adipositase visceral muito aumentada, por qualquer índice que você queira aumentar, e é interessante que o consumo de café, até 3 dosagens de café pequeno, diminui o risco de progressão da doença, e isso já tem algumas colocações aí pela atuação de alguns produtos que vêm do café. Agora, eu achei bem interessante, né, desse trabalho italiano, que ele nos traz associações já conhecidas, né, que a gente já conhece, NEFA ou síndrome metabólica, paciente que tem diabetes, paciente que tem doença cardiovascular, aterosclerose, os eventos, por exemplo, a falência cardíaca, mas é interessante, só a doença gordurosa aumenta o risco da fibrilação atrial. Então, é bem interessante como é que tudo isso está meio que desencadeado no assunto, e inclusive a estenose valvar aórtica, né? A doença crônica renal também, assim, da apneia do sono, as endocrinopatias, em especial a síndrome ovário policístico, hipotiroidismo, mas outras associações estão emergindo, né? É aquele paciente que cedo tem uma osteoporose. Fiquei até preocupada, porque eu tive uma fratura no passado e eu tô com 52 anos, assim, mas já tô com osteoporose. Tipo, meu Deus, se eu não fizesse atividade física, se eu não tivesse tentando uma alimentação boa, como é que eu tava agora, né? E graças a Deus, eu não tenho esteatose. Então, eu tenho uma condição genética muito ruim. Então, com certeza, né, tem que olhar aquilo que não é genético, aquilo que é ambiental e que a gente tem que melhorar. Psoríase, a psoríase aumenta em 2/3, né, duas vezes o paciente para ter néfalo também, assim como a urolitíase, independente do tipo de cálculo, tá? Periodontia e também a disfunção sexual masculina relacionada a esse processo. E tudo a gente vai entender, citocinas inflamatórias, distúrbios metabólicos, aterogênese. E a resistência insulínica, né? Que acaba sendo uma causa disso tudo, né, Simone? Aí quando a gente colocou diabetes, aí a gente vai se entender mesmo a resistência, porque ela começa tudo por aí, por resistência, né? O paciente mais difícil que a gente encontra é o cara magro, IMC abaixo de 25, com uma resistência insulínica, assim, importante. Roma alto, né? Roma alta, insulina de jejum alta, aí esse cara vai ter uma ferritina alta, homocisteína, todos aqueles exames inflamatórios que é difícil, a gente não consegue fazer uma dosagem de IL-6, por exemplo, né? Mas indiretamente... a gente começa a colocar indireto, imputar indiretamente, né? E esse acho que é o paciente mais difícil de tratar. Porque a gente quer mudar o estilo de vida, mas ele vai dizer, nossa, eu sou magro, o que quer fazer comigo, né? Exato. E não é bem assim. É isso mesmo, Rafael.
Então, em pacientes com outras doenças crônicas que estão concomitantes com a nefro, né, nós podemos diagnosticá-la também, tá? Então, sempre quando o paciente vem com uma esteatose, faça uma boa anamnese, avalie a questão do álcool. Muitas das vezes é subestimado, muitas das vezes, principalmente na mulher, é muito subestimado, né? Avalie a questão da própria hepatite, avalie a questão do consumo de medicamentos, inclusive antidepressivos, né? Avalie anti-inflamatórios, tá? Então, tudo isso você tem que investigar diante de um paciente que tem uma doença gordurosa, por exemplo, vista como ultrassom. O quanto que de consultório ou ambulatório de rede pública a gente pega pacientes que chegam com esteatose e é para a gente começar, né? O ultrassom está disseminado e todo mundo que está fazendo ultrassom agora tem sua esteatose. E aí a gente acaba, né, recebendo muito esses pacientes. E é o clínico, é a atenção primária, o médico de família e comunidade e o bom clínico é que vai ter que receber e triar esse paciente, tá? Você falou uma coisa que eu acho essencial. Quem tem que manejar inicialmente esse caso é o clínico, né? É o postinho de saúde, a UBS, que tem que, em tese, teria que dar conta de 80% desses casos, né? Exato, 80, 70%. exato. O resto, aí sim, é para ir para o Barros, é para ir lá para Santa Casa, já com a complicação. Mas ainda mais para os alunos e residentes que estão vendo a gente aí, é para um bom clínico, né? Um bom médico conseguir manejar, investigar isso tudo e orientar a mudança de hábitos e tudo que você vai ensinar já nos próximos slides aí para a gente. E lembrar, né, que nós não estamos vendo uma doença que é destacada, né? Sim. A esteatose, ela não vai aparecer sozinha. Ela vem, na maioria das vezes, num cortejo de outras, né? E é esse cortejo de outras que, principalmente, o estilo de vida é que previne ou ajuda o tratamento, que é o mote, né? Ao nível da saúde pública. Seja ela, né, de médico da família de comunidade, uma especialidade extremamente rica e importante, países que têm alto índice de qualidade de vida, apresenta uma medicina de família e comunidade forte, né? Sabedora de todo o seu papel, assim como entender que nós vamos ter que lançar mão de várias profissões. Então, trabalhar em equipe, né, é fundamental. Sozinho a gente não... Psicólogo, assistente social, educadores físicos, né? O enfermeiro que cuida, né? E ainda acrescento um pouco, a gente tem muito encaminhamento, muitas vezes pelo motivo errado. Eu vejo assim, que o paciente passou no posto, enfim, e aí ele vem com uma queixa de dor abdominal, e aí como fizeram um ultrassom que deu esteatose, então vai lá que você vai resolver o seu problema da dor abdominal. Aí o paciente chega com uma glicemia de 500. Né? Exatamente. E a dor abdominal não tem nada a ver com esse fígado. No máximo ele está um pouquinho aumentado, distendido a cápsula, ou então é de outra origem. É de outra causa, né? Geralmente, né? Inclusive do quadro inflamatório da desbiose intestinal que dá dor. Dá dor. Sim. Gás, né? Exatamente. Tipo do meteorismo. Eu já fiz diagnóstico até de nefrolitíase num paciente que veio encaminhado com esteatose. E a gente estava até comentando ainda há pouco as associações emergências. E as litíase renais e urolitíase é uma associação emergente. Sim. Eu falo sempre para os residentes e para o paciente que a esteatose é sempre um sinal de que tem alguma outra coisa errada. Ela não é uma doença por si só, como você bem disse antes aqui, mas ela é mais um sinal, né? E tem algo muito errado aí que está levando como consequência e que precisa ser mitigado, né? Vai te levar tempo de uma boa conversa, de uma boa anamnese,
né? Muita volta, e às vezes ele sai chateado, porque é recomendado inicialmente mudança do estilo de vida, ele quer um remédio. Exato. É uma coisa que nós temos que ter muita paciência. O álcool, você falou também, achei essencial. É muito subestimado porque é muito aceito socialmente no nosso mundo. Então, Isso. o E pessoal nas mulheres, Rafael, nas mulheres, elas pouco experimentar. dizem, Sim, né? Pouco dizem. tem aumentado, né? Muito. Jovens, né? Feminino. Jovens, Sim. né? E como ela organicamente tem um metabolismo menor do que o homem, né? Por deficiência mesmo das enzimas desdobradoras, ali acaba sendo mais danoso. Exato. Então, esse paciente com uma doença hepática gordurosa, ele deve ser submetido a uma investigação dos fatores metabólicos de risco e de progressão dessa doença, né? Então, assim, a avaliação laboratorial, né? Os testes bioquímicos hepáticos, metabólicos, são muito importantes. Muitas das vezes a gente sabe que a grande dificuldade disso ser realizado de uma maneira completa nas nossas unidades de saúde, nas nossas estratégias de saúde, né? Eu sou supervisora dos mais médicos e indo lá nas estratégias, nos nossos interiores, às vezes você não tem uma glicemia, você não tem uma ureia, uma creatinina, né? Então, quanto mais nas frações de colesterol. Então, é impressionante que, às vezes, tem cidade que tem diálise e não tem clearance, não tem creatinina. Então, assim, em nível de saúde pública, que todo mundo tem que pagar todos os exames em laboratórios que não são confiáveis, que são ali, aqueles ali que não tem. Então, quer dizer, nós precisamos ter, né, esse acesso importante e fiel, né, para que todos possam ter essa avaliação laboratorial dos fatores metabólicos de risco, dos testes bioquímicos para ver até quando você tem algum indício de um processo inflamatório ou já de perda de função, como mina baixa, alguma coisa nesse sentido, né? Então, por isso que o clínico, muitas das vezes, às vezes eu sei que eles vão me dizer isso, né, que estão na ponta, o médico que está na ponta, eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer, né? E aí vai da gente conversar com os gestores. É importante você diagnosticar a presença ou não das hepatites crônicas, né? Concomitante ou agravando esse processo. A ultrassom abdominal, em vários consensos, em guideline, é o exame de primeira linha, por ser de mais fácil acesso, baixo custo, mas nós sabemos que ela é tanto máquina dependente como operador dependente. Então, você ter um ultrassonografista que você confie, isso é muito bom, isso é muito importante, né? A ressonância, ou por espectrometria ou ressonância comum, seria um outro patamar, né? Que teria um olhar mais profundo nesse tecido, macroscopicamente falando, mas nem sempre se dá um acesso, se tem um acesso, e o alto custo às vezes limita o seu uso, né? A elastografia hepática veio para ficar nesse cortejo, veio para ficar, né? Nos diminui muito a necessidade de biópsia, quase nunca a gente já faz mais em paciente. A elastografia já nos deixa, né, um paciente que tem pouca fibrose, aquele, opa, aqui apareceu muita fibrose. É um olhar diferente que o especialista tem que ter. Uhum. Tá? E nós temos alguns testes, chamados fibrotestes, né, que junto com a elastografia podem corroborar no diagnóstico de uma fibrose mais avançada, né? E é mais ou menos isso que nós vamos conversar aqui em diante. Então, nós temos, por exemplo, dentro desses testes, né, numa meta-análise bem interessante, no início agora de 2019, né, um ano, em que ele avaliou alguns testes, e esses 4 foram os que apresentaram melhor acurácia na curva ROC, tá? O APRI-teste, mas ainda não tem muito consenso, é um teste muito fácil de ser aplicado para uma avaliação mesmo de fração de ST sobre plaquetas, né? Inclusive, ele é até considerado na avaliação de fibrose quando a gente vai solicitar, quando a gente vai solicitar até a medicamento, por exemplo, Tratamento do vírus C, né? Eles aceitam, tá?
O fibroteste, em que você tem algumas variáveis, que é a idade, as transaminases e plaqueta, juntamente com o NPS, ele identifica o risco de uma fibrose mais avançada, né? De maior ou de menor risco, tá? O NPS, ele tem um maior número de variáveis, por isso ele tem um padrão na curva ROC melhor, mais de 85% de sensibilidade e especificidade, tanto MC, idade, plaqueta, resistência insulínica ou já diagnóstico de diabetes, as transaminases e albumina. Então, isso eu achei bem interessante. Então, é algo que dá também para a gente fazer bem nos nossos consultórios, nos nossos ambulatórios, né? E o BARD score também. Só que tanto o BARD como o APRE, nenhum consenso os colocou junto com a elastografia como preditor de fibrose, seja baixa fibrose, seja fibrose avançada. O fibroteste, né, o FIB4 e o NPS mais, tá? Mas são possibilidades. Enquanto os exames, existem vários exames de imagem. A ultrassom, como nós já dissemos, é a primeira opção, principalmente quando você tem os quadros mais moderados e graves, ela vê melhor, ela tem maior sensibilidade, especificidade. Quadros leves de esteatose, a ultrassom não é tão boa, mas isso, se for um bom ultrassonografista, sim, né? Mas para reprodutibilidade de estudos, não se mostrou, né? A tomografia computadorizada, ela é boa para análise de gordura visceral. Ela é muito boa para análise de gordura visceral, mas ela não é boa para esteatose. É bem interessante isso, né? Então, se você quer estimar a gordura visceral e o quanto que aquele tratamento está diminuindo a gordura visceral, porque você tem um conjunto de outras doenças imputadas, vale a pena, né? A ressonância é excelente para essa quantificação, mas, como eu já havia dito, o custo limita muito o seu uso, né? Aqui eu tenho um algoritmo, portanto, que se você tiver função dos testes bioquímicos hepáticos anormais, e uma imagem que evidencie a presença de esteatose, né? E o paciente tem risco, fator de risco, o paciente que tem resistência insulínica ou diabetes, tem obesidade, tem a síndrome metabólica completa ou incompleta, é um HDL baixo, é um triglicerídeo alto, é um hipertenso, está em tratamento, né? É aí por isso que é interessante a gente observar as outras doenças emergentes. É aquele roncador, aquele paciente que é roncador, né? É aquele paciente que tem aquela mulher que tem a síndrome do ovário policístico, por exemplo, o hipotiroidismo, porque não é só a síndrome, mas todos os elementos secundários que a compõem. Então, você pode fazer uma avaliação excluindo as outras causas de estetose, logicamente, e você vai suspeitar. E você pode utilizar, por exemplo, os marcadores, né? Os testes que vão marcar bioquimicamente, né? Aqui o FIB4 é uma possibilidade, que se ele mostrar baixo risco, você acompanha esse paciente a cada 4 meses por 2 anos, né? E tenta, nesse momento, mudança do estilo de vida. Se tem a via intermediária, aí já valeria a pena uma elastografia, tá? E alto, mas um paciente que tem dificuldade, inclusive, de ter alteração do estilo de vida, não tem os estigmas de doença hepática crônica cirrogênica, né? Talvez a biópsia fosse alguma possibilidade. E se tiver cirrose, já por manifestação clínica, ou mesmo pela biópsia que eventualmente possa ter encontrado, é um paciente que você tem que fazer triagem para carcinoma hepatocelular. Isso é muito importante. Às vezes a gente lembra de triar paciente com álcool, de triar paciente com vírus, mas esquece de triar paciente que tem, por exemplo, doença hepática gordurosa ou esteatohepatite. Então, isso é uma coisa que nós temos que muito chamar a atenção, tá? Então, você tem que fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, né? Com risco elevado de ter esteatohepatite ou fibrose avançada, você tem que avaliar por uma boa teste bioquímico e elastografia, avaliar as enzimas hepáticas acima, se elas mantiverem alteradas, né, acima de 2,5 vezes o valor superior da normalidade por mais de 3 meses,
ou os pacientes que não têm toda a síndrome metabólica, aquele magrão, por exemplo, que o Rafael nos coloca, talvez esse fosse importante a gente biopsiar. Até para a gente avaliar histopatologicamente o que está ocorrendo naquele tecido, né? Não é muito, vamos dizer, de consenso, mas é uma das formulações que você pode pensar na biópsia hepática, né? Mas hoje em dia, você acaba colocando só a esteatohepatite para biopsiar em paciente que está sob pesquisa. Basicamente é isso. A gente acaba assumindo que o caso, às vezes, é um pouco mais... tem a fibrose um pouco mais, assim, avançada, né? Acaba sendo um pouco mais agressivo no tratamento, até para evitar uma biópsia, porque não é isento de risco, é incômodo, tem o custo, né? E pode não ser representativa, né? Representativa. E pode até não ser representativa. Então, é importante que a gente tenha tudo isso em mente, né? É muito importante, tá? E nesse plano terapêutico, ora, se eu tenho uma doença, né, que eu tenho vários impactos, eu tenho fenótipos físicos, orgânicos, eu tenho fenótipos psicossociais, emocionais, né? Só o aprendizado na medicina, seja o melhor especialista, ele não dá conta, né? Agora a gente vivenciando, o Rafael também vivenciou uma UTI Covid, né? O que a gente viu da importância do fisioterapeuta do nosso lado, a importância, né, do enfermeiro, aquele enfermeiro de beira do leito, que avalia constantemente a gravidade do paciente, né, do auxiliar de enfermagem. Então, assim, a nutricionista conversando diariamente sobre esse aporte desse paciente, né, dentro da nossa especialidade, os nossos pares, né, a interprofissionalidade e a multiprofissionalidade. Então, a conversa com o infectologista, a conversa com o nefrologista, né? Quanto que a gente aprendeu a dizer, olha, sozinho nós não somos ninguém, né? E aqui na NESH é a mesma coisa. Isso fica muito evidente no transplante, né? Todo esse processo de montar um serviço do zero que a gente está fazendo lá na Santa Casa, como assim, a gente vê que é um negócio para ser feito com muitas mãos. Muitas mãos. E harmônicas. Sim. Harmônicas. Não são pessoas individualmente fazendo a sua parte. Todo mundo, é igual a UTI de Covid, é todo mundo junto, do mesmo lado, né? É bem assim mesmo. É bem assim, né? Então, aí, alguns estão dentro desse plano terapêutico, precisam ser ouvidos, né? O médico, o nutricionista, o enfermeiro, o educador físico e psicólogo, para citar alguns, né? Mas tem o terapeuta ocupacional aí. Então, isso é muito, muito interessante. Como nutricionista, né? Eu digo assim, os ambulatórios de nutrição lá do Barros, né? Quando eles me colocavam, Simone, eu comecei o whey protein. Eu digo, tá doido que não? Tem cá, a gente pode usar e tal. Então, o quanto que essa troca, né, de atualização, de estudo, você é necessário, porque nós não vamos dar conta de tudo. Nós não vamos dar conta de tudo, né? São quantos mil artigos numa só patologia, né? E olha todas as especialidades aí colocando. Então, dentro desse plano terapêutico, né, nós aprendemos que eu tenho uma série de eventos que corroboram para o aparecimento da esteatose, da esteatohepatite e, consequente, fibrogênese e até acessar a fibrose, tá? Então, o plano terapêutico ele vai influenciar principalmente diminuir a quantidade de gorduras ruins dessa ingesta, né? Que proporcionalmente a diminuição de fibra vai ocasionar desbalanço da flora intestinal e favorecer a desbiose e com isso todo aquele impacto na perda da função da barreira epitelial e a translocação de tudo isso a nível de corrente sanguínea. Então, uma dieta não só para perder peso, é principalmente o tipo alimentar. A perda de peso, pela dieta por si só, para mim é consequência, tá? Aqui
vamos dizer, modificação dos elementos, dos nutrientes, da composição e da quantidade. Porque o que vai realmente impactar nessa diminuição de peso é exercício físico. Então, há vários trabalhos, a gente vai mostrar alguns, enquanto que a atividade física, por si só, vai ter um impacto muito mais demorado, muito mais duradouro e eficaz sobre todas as atividades desse paciente. Existiam algumas medicações que foram utilizadas, outras, inclusive, foram abandonadas, né, nessa perda de peso, e a maioria dos estudos nos coloca que o melhor é realmente... Quem é essa aqui, essa linda, maravilhosa? É o Guilherme. Eu sou o pai do Guilherme. É o Guilherme. Oi, Guilherme. Tudo bem, meu filho? Sim. Tá tudo jóia? Você tá cansado de ficar em casa? Ah, né? Muito, né, Guilherme? Muito. Mas daqui a pouco a gente vai passear. Vai passear muito. Oh, meu Deus, que judiação! Então, nesses aspectos, alguns trabalhos, né, quando esses ácidos graxos, cadeia curta, triglicerídeos se acumulam a nível do hepatócito, algumas medicações elas foram ensaiadas para tentar diminuir a síntese, a liberação das citocinas inflamatórias. Tem F-alfa, interleucina 6, o TGF-beta, para que aquele regulação, né, para fibrogênese, aí vai mexer com a interleucina 17, a DR25, né, betoxifilina FON, vitamina E, né, as tiazolidonas para diminuir o estresse oxidativo, triglicerídeo no paciente que apresenta hipertrigliceridemia, né, a metformina, diminuindo um pouco essa composição da gordura visceral e com isso aumentando a sensibilidade celular à insulina, mas ela também tem um efeito já bem construído anti-inflamatório, as estatinas, tá? Mas em todos os locais eu sempre vou ver, olha, tem exercício, tem atividade física e principalmente o quadro psicossocial. É muito importante, inclusive, para a adesão ao tratamento. Mas, assim, já adiantando, não existe uma droga, né, que vai dizer, olha, vou lhe dar essa medicação, essa gordura vai desaparecer, essa inflamação vai... Ainda não existe. E eu acho que não vai existir, né? Que vai existir um conjunto de ações que nós vamos ter que assumir diante do nosso paciente para essa melhora. Então, no não medicamentoso, no nosso plano terapêutico, nós não podemos, né, deixar um paciente que apresenta sobrepeso ou obesidade, né, sem ter esse aconselhamento nutricional adequado, tá? É orientada por dieta equilibrada, né? Não tome muito cuidado com as dietas de moda, tá? As dietas de moda, elas têm... Muitas das vezes você precisa fazer para um grupo muito específico, de paciente muito de risco, mas tem que ser uma orientação muito de perto. Mas na maioria dos pacientes, na atenção primária, na atenção básica, né, é uma dieta que te permita levar ao longo do tempo. Eu nem chamo de dieta, eu chamo de reeducação alimentar. Porque quando a gente chama de dieta, parece que é só um pouquinho, né? Vou fazer uma dietinha, vou melhorar aqui. Não, é mudar, é reeducar, é perceber que com a alimentação, com a atividade física, com a melhora da minha cabeça, com a melhora, inclusive, da minha relação enquanto ser humano com o mundo, né? Isso já é mais do que meio do que um caminho dado para que a gente tenha essa abordagem não só na doença gordurosa, mas em várias outras patologias, né? Que a gente arranja para nós, por esse nosso estilo de vida totalmente equivocado, né? Então, essa avaliação, ela tem que ser uma avaliação consensuosa, bem orientada com o nutricionista. Nós podemos dar as primeiras orientações. No ambulatório, tem umas primeiras orientações que eu posso dar ao paciente, mas nunca se eximir da possibilidade, da oportunidade da ida ao nutricionista. E na atenção básica, nós temos os NASFs, e nós podemos utilizar os NASFs também como matriciador nesse momento da orientação dietética, tá? E a atividade física, sem sombra de dúvida, né? Exercícios físicos
acima normalmente de 150 minutos por semana, com uma intensidade moderada, que ocupa mais ou menos 70% da capacidade vital, ela tem este impacto, né? E a perda de pelo menos 3 a 5% do peso corporal total de 3 a 6 meses parece ser muito boa para diminuir a esteatose, né? Mas muitas das vezes eu tenho que ter perdas cada vez maiores, às vezes até de 10%, mas não é em um mês, não serão em 2 meses, né? Num período maior, para diminuir o impacto inflamatório, tá? Então, isso é importante. Então, eu colocar a meta. Olha, eu vou lhe ver daqui a 3 meses, eu vou lhe ver daqui a 4 meses. Quanto de peso nós temos que diminuir? Tanto. Mas eu não vou falar só de quilos, né? Nessa avaliação nutricional, a substituição, inclusive, de tecido, né? De tecido adiposo pelo tecido muscular. Então, isso é muito mais importante. Por isso que muitas das vezes não é só a circunferência abdominal, não é só a impedância a nível do músculo, né? Com a paquimetria, mas vários outros fatores estão relacionados. Então, essa avaliação nutricional global, inclusive de distribuição de tecido pelo organismo e de água, ela é muito importante, né? E nós temos que nos apropriar disso, tá? Tem um trabalho bem legal, né, que saiu sobre o exercício como uma prescrição para várias doenças. Saiu num jornal de medicina esportiva, né, em 2019. Nesse é muito bom, acho que vale a pena. Todos os artigos que eu estou colocando aqui eu vou disponibilizar, tá, Rafael? Vou tentar disponibilizar pelo seu e-mail e você coloca a plataforma para os alunos, tá bom? Obrigado. Eu acho muito bacana. Então, e lá para os nossos, a gente fez uma plataforma no Classroom do Google. Então, Tá. consegue colocar também lá. E aí, eles fizeram um apanhado com 26 doenças, né? Patologias diferentes, e para cada uma a individualização do exercício. Nós médicos, nós temos condições de fazer isso? Não vamos. A gente dá uma orientação geral, né? Mas uma orientação equilibrada, que realmente vai ter impacto na saúde daquele indivíduo, é o educador físico. É o educador físico. É o educador físico, né? Associado com fisioterapeuta e mais. Então, em relação à doença hepática gordurosa, não mínimo de que 1 ano. Então, não esperemos vamos dizer, um impacto grande, duradouro, que não seja no mínimo de 1 ano. Então, não é um exercício de 1 mês, no outro mês já está com preguiça, vai embora, né? É no mínimo de 1 ano. E quando você consegue fazer 1 ano, a tua cabeça mudou todo, o teu metabolismo mudou todo e você vai. E você continua fazendo e aquilo faz parte da tua rotina, né? Mas eles classificam vários exercícios e o que mais tiver impacto são os exercícios aeróbicos e os treinos de resistência. Nos exercícios aeróbicos, né, observou-se uma diminuição do triglicerídeo intrahepático, ou seja, aquele acúmulo todo, tá? Da obesidade central e da pressão arterial naqueles que já eram hipertensos obesos. E nos exercícios de treino de resistência, especificamente para a doença hepática gordurosa, a diminuição dos triglicerídeos intrahepáticos, né? Então, assim, nós temos, vamos dizer, um sucesso molecular, intracelular, tá? Então, a prática do exercício, ela não vai ser prescrita por si só, porque faz moda, não. Isso vai lhe melhorar, mas tem que ser em moderada intensidade, muito rápido, muito pouco, também não tem grande impacto, e no mínimo por 1 ano, né? Então, é o que os estudos mais recentes nos colocam. No plano medicamentoso, né, tem muita coisa, tem várias moléculas aí saindo, e eu utilizei para essa nossa conversa atual um pouquinho mais do que a nossa sociedade coloca, né, e a gente pode conversar depois mais sobre isso. Então, a vitamina E, temos que ter cuidado apenas por uma questão de risco cardiovascular, mas normalmente 400 a 800 unidades diárias para o paciente com NASH na histologia. Então, eu não tenho muitos estudos de vitamina E com elastografia, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho estudos da vitamina E na histologia numa fibrose mais avançada.
Por similaridade, eu digo que isso vamos dizer que isso é verdadeiro para o paciente que também tem uma elastografia com uma fibrose mais avançada, moderada a grave. A pioglitazona, né, tem um efeito regulatório, principalmente nas sinapses de regulação, modulação daqueles macrófagos que a gente estava lendo lá, daqueles macrófagos tipo 1. Então, com isso, diminuindo o quadro inflamatório, por isso que dizem, né, que elas têm, as medicações, elas não têm um efeito só ao nível laboratorial, não, mas é principalmente inflamatório, tá? Então, as glitazonas, elas têm um aumento de peso logo no início, mas depois eles conseguem manter um platô. Então, se você manter uma atividade física, esse aumento de peso, que é até 5% na fase inicial do seu uso, desaparece com o tempo. Então, aquele medo que a gente tinha de ganho de peso no obeso, por exemplo, ou no sobrepeso, ele desaparece se você associa as glitazonas, né, em pacientes que têm realmente consolidado a mudança do estilo de vida. E aí depois isso se desfaz e o paciente vai ter a sua perda adequada, né? E a metformina, né, atuando tanto diminuindo a resistência à insulina, que é um evento primordial, né, até inflamatório, quando você tem resistência à insulina, é o corpo todo inflamado, os eventos cardiovasculares são muito graves, né? Há infiltração macro e microangiopática e há um retardo de diagnóstico de evolução para o diabetes de 5 a 8 anos, nas nossas melhores casuísticas. Então, é aquele paciente que já vem há muito tempo tendo resistência insulínica e que você não diagnostica, é aquela criança que você acha linda, gordinha, né? Todo mundo, porque é cultural nosso, né? Nós viemos da época do Império, então as pessoas gordas, as pessoas que tinham maior peso, eram pessoas que eram mais ricas, então era sinal de fartura. Então isso ficou interiorizado na nossa cabeça. E o que nós precisamos agora é ter harmonia, não para perder peso por si só. Ninguém quer ser modelo. Não, não, de maneira nenhuma. Mas nós queremos ser harmônicos. Nós queremos ter uma distribuição dessa gordura harmônica e diminuir o quadro inflamatório que a gordura, vamos dizer, ruim, propicia, tá? Então, ela melhora a resistência à insulina e, consequentemente, como tem um efeito anti-inflamatório, principalmente no TNF-alfa, né, vai diminuir a necrose, né, e no gene FAS ligante. Então, com isso, você diminui a apoptose celular e o lançamento de AST, de ALT, por exemplo, ao nível sérico. Né? Com isso, você vai diminuir a fibrogênese, gama-GT desce, e as 25% a mais de ferritina elevada vão tender a diminuir também. Mas esse é um tratamento a longo prazo, né? Associado com o controle de peso no paciente. As estatinas, elas sim, são consideradas uma opção, inclusive até off-label, né? Nós temos até mais permissivas com o uso da estatina, não só naquele momento em que o próprio guideline nos impõe, né? De níveis de LDL, de níveis de HDL, né? De apolipoproteína, mas principalmente como uma opção de tratamento das dislipidemias mais simples e redução das complicações cardiovasculares. E até tem uma achada interessante, já buscando um pouquinho para as complicações da cirrose, que a gente sabe que ela também vai diminuir a angiogênese. Então, com isso, o paciente evoluindo até para um quadro de hipertensão portal, que é essa vibrogênese, por esse desarranjo arquitetural da fibrose hepática ocasiona, né, ele vai ser vamos dizer, um gatilho para que haja angiogênese, para que esse circuito vascular uma vazão. E as estatinas, ela diminui essa angiogênese. Então, ela até ajuda nesse remodelamento, inclusive nesse impacto na hipertensão portal. Ainda nós não temos comprovação que altos níveis de ômega 3, né, que o ácido uso desoxicólicos e que prebióticos ou probióticos, em que paz a disbiose
é um elemento importantíssimo na fisiopatogênese. Nós não temos qual é o probiótico, qual é o prebiótico, qual é o simbiótico, ou a junção deles que vão ter o melhor ação. Nós temos vários candidatos, mas assim, em termos de guideline, eu ainda não vi, depois o Rafael pode se pronunciar, né? Ou outro colega que esteja estudando isso, mas eu não vi nenhum guideline dizendo, não, olha, nós já temos uma dose tal, uma quantidade tal, um tempo tal, que faz efeito, tá bom? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Não sejamos o primeiro, mas não sejamos o último a utilizar. Verdade. Então, a gente tem que ter esse bom senso e sempre acompanhar o que a literatura nos coloca. As estatinas estão virando meio moda agora, né? Sempre tem aula num congresso de hepato, quando usar no cirrótico, usar ou não usar. Então, isso é uma coisa que vem vindo muito. Sobre mudança a flora, eu acho que uma coisa que vai vir logo aí é o transplante de microbiota fecal, né? Tem coisa muito legal saindo para um monte de coisa, não só esteatose, mas até para autismo. Tem muita coisa muito legal mesmo, que logo vai ser mais uma arma que a gente vai ter aí. Vai ser que aí entra o prebiótico, o probiótico, a bactéria, né? Muda toda a flora, e até com perda de peso, né? Exato, exato. E tirar esse processo inflamatório como um todo. Tem um artigo que eu vou encaminhar também, que é um artigo que ele fala só sobre isso, viu, Rafael? Que é a questão, a mudança dessa microbiota intestinal, né? E uma das opções seria o transplante. Seja por sonda, seja por cápsula, seja por enema, seja por colonoscopia, né? Então, favorecendo. Tem algumas bactérias imputadas como, por exemplo, piores, a Klebsiella pneumoniae, com alto nível, ela piora, por exemplo, mas ainda tem as outras, por exemplo, a Astrolilichia, né? Ela melhoraria. Ano passado, a gente teve uma aula aí no Barros de um colega de Maceió, que tem um laboratório lá. Foi muito legal. Então, ele estava mostrando as linhas de pesquisa com autismo, com esteatose, com obesidade, com depressão, com psoríase. E assim, é muito legal. Só que assim, tem que ter todo um estudo genético da flora desses doadores para poder usar essas fezes, né? Mas é um assunto que eu gosto muito, e eu acho que logo a gente vai ter muita coisa nisso, viu, Simone? Com certeza, e até porque aparentemente não é algo tão complicado, né, de ser executado, né? Mas que é esse estudo um laboratório, da microbiologia. tem um laboratório de genética aqui, tem um bom laboratório de biologia, de virologia. Então, eu acho que essa junção, né, de saberes vai permitir, viu, Rafael? Porque o processamento é muito, assim, é bem simples até. Ele faz mais invasivo lá. Ele usa a colonoscopia. E aí, assim, são 5 ml no seco, 5 ml no transverso, 5 ml no descendente. É isso. Uma sessão, às vezes 2. Então, assim, é bem tranquilo, sabe? Não é nada... Teve um caso ele teve uma complicação lá, mas nenhum óbito, porque já tem relato de óbito, né? Na literatura. Sim. Então, não é uma principalmente inócua, né? Bactérias multi-R. Mas é uma coisa... que já tinham, provavelmente o receptor que tem muita colite recorrente. Sim. E aí é o intestino que tem uma mucosa pior, né? E com possibilidade até de ruptura, de fazer um megacólon.
Tem algumas coisas bem interessantes. Eu acho que esse transplante de microbiota é uma grande possibilidade, né? Mas até que nós atinjamos esse nível, esse patamar, que não é difícil. Acho que falta alguém capitanear. A gente tem que fazer um projeto lá para o Barro, Simone. Acho que tem que capitanear mesmo, é uma coisa dessa, porque ele tem pessoas, tem expertise para fazer isso, né? Mas só chamar a atenção que nós estamos também numa moda, né? De prebiótico, de probiótico, de simbiótico. Nós temos que ter muito cuidado, né? Porque muitas das vezes você está gastando e você não vai ter um efeito, né? Claro. Verdadeiro como você acha. Então, é importante que a gente fale. Existem várias moléculas, tá? Existem várias moléculas sendo estudadas para o fígado gorduroso por si só, né? Para as outras síndromes aí associadas, né? Seja na obesidade, seja no paciente com asma, seja naquele que tem, por exemplo, migrânia, seja naquele que tem o hipotiroidismo, seja naquele que tem a má absorção intestinal, a disbiose, e várias drogas sendo imputadas como algo para servir, quem sabe, de drogas, né, de opções terapêuticas, tá? Na NESH, tá? Alguns estudos estão sendo realizados aqui no Brasil mesmo, 2 grandes centros, né, que estudam isso lá, o laboratório da Cláudia, o laboratório da professora Elma Cotrim, né? Eles trabalham muito com essas moléculas, mas assim, a gente não tem nada ao nível de rotina, ao nível de prática clínica diária, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho mais. Temos algumas perspectivas futuras, né? Nós temos algumas opções outras, como os análogos de glucagon. Liraglutide é uma droga muito boa, muito segura, né? No paciente que já tem um quadro, por exemplo, de diabetes e promove uma perda de peso, é bem interessante, né? Tem um pé atrás com esses análogos, porque eu vi 2 casos graves de pancreatite. Sim. Assim, era off-label, que era uso para perder peso só, mas Pois é. eu vi 2 casos. A recomendação, né? Porque, na verdade, é com metformina. Se a gente for ver, tem gente que é menina aí, adolescente, tomando metformina. Porque souberam que perdia peso e estão tomando. Uhum. E tudo mais. Então, na verdade, é obeso diabético, tá? Se tiver obeso diabético e NASH. Então, assim, ele tem que ter diabetes. E não é resistência insulínica, é o diabetes mesmo. Diabetes. E tem que ter um segmento muito junto, porque um dos 2 casos foi muito grave, com UTI, intubação. Foi bem feio mesmo, sabe? E agora explica que você está dando off-label, né? Isso na judicialização é complicado. Sim. Né? Então, se você já usando por aquilo que a gente já conhece, já né? É complicado, né? Imagine você fazendo as indicações off-label, né? Então, muito cuidado nessas colocações, né? No plano cirúrgico, por exemplo, olha, o obeso mórbido ou aquela obesidade, né, grau 3, em que você tem muito risco cardiovascular, ele é alto, né? Você em 6 meses tem uma proporção de óbito muito grande. A cirurgia bariátrica pode, naquele momento, para aquele grupo específico, ajudar. Mas ele não faz parte do tratamento da NASH. A NASH é uma consequência, tá? Porque outras indicações primeiras, mais importantes, foram as responsáveis por essa cirurgia, tá? E lembrar também que a redução rápida do peso, né? Leva à esteatose. A esteatose, piora. A desnutrição leva à esteatose. Então, e é um paciente que ele só vai responder 30%. Basicamente, só 30% dos pacientes com cirurgia bariátrica se mantêm metabolicamente estável após 5 anos, né? Depois, por quê? Porque não houve um tratamento do indivíduo como um todo. Exato.
Então, é essa a nossa grande dificuldade também, né? Mais indicações e mais acompanhamento. E o transplante de fígado, ele fica reservado, e até tem aquela projeção de 2030 ser a principal indicação de transplante hepático, a NESH, né, nos pacientes que vão ter os seus critérios, né, de alto ou aparecimento dos carcinomas, né? Então, isso é algo que ele vai compor as indicações habituais já conhecidas do transplante. E é um transplante difícil, viu? Porque acaba operando um doente obeso, né? É muito inflamado, é um transplante complicado, o pós-operatório é muito difícil. A gente tem acompanhado muito o pessoal lá do Einstein, né? Por causa da tutoria do transplante. Eu entrei numas buchas lá, e eles têm um protocolo. Se eu não me engano, já é a segunda causa deles, é NESH. Eles têm um protocolo de fazer, depois do transplante, a bariátrica. É por vídeo. Tem um Olha só. lá, então, assim, já é um N considerável já de indicação por NESH, né? Olha só. É uma doença que pode progredir para cirrose e carcinoma hepatocelular de forma lenta e insidiosa, né? Já tivemos alguns casos, eu computei, tem 5 casos que não evoluíram para cirrose, mas já tinha carcinoma hepatocelular, tinha uma fibrose avançada, mas não era cirrose, pelo menos não aparecia, e nem na peça, né, cirúrgica aparecia cirrose. Uhum. E o de imagem associada ao laboratório, sendo em alguns casos necessário a biópsia hepática com padrão ouro, mas cada vez mais a elastografia ela tem, vamos dizer, assumido o seu papel. Exige uma abordagem multidisciplinar, com a base sendo a reeducação alimentar, a atividade física, com impacto, não é qualquer atividade física, não é a gente dizer para o nosso paciente começar a andar, não é isso, né? Então, é a gente realmente ter esse profissional, ter essas orientações bem abalizadas. As opções terapêuticas são bem restritas, principalmente no controle das doenças metabólicas associadas, muito mais do que a NESH propriamente dito. E o reconhecimento, principalmente a sua prevenção, né, é muito importante. Porque depois, quando você já tem uma forma avançada, né, o segmento clínico, os procedimentos cirúrgicos, eles vão ser a excepcionalidade, mas a maioria da população está nos clamando que a gente haja de uma maneira mais preventiva, mais precoce, com essas mudanças todas de padrão, né, de vida. E só para terminar, pela pandemia do SARS-CoV-2, né, pela Covid, iniciou no final do ano passado, na China, nós já temos no mundo todo, né, hoje já temos 10 milhões e 400 mil casos e 510.621 mil mortes. E já ocupa 216 territórios e países no mundo todo. Né? Uma coisa que começou lá em Wuhan, né, já chegou no mundo todo. No Brasil, hoje, né, às 12 horas, nós já tínhamos 1.383.000 casos, com 58.927 mortes por isso. Né? Nosso estado do Pará, mais de 100 casos, 100 mil casos, 103.206, 4.920 óbitos. Né? E aí, encontrou, lógico. Né? Uhum. Então, nós temos uma doença com uma prevalência tão alta, né, a síndrome metabólica, né, a doença gordurosa, claro que iria encontrar, né? E uma coisa interessante é observarmos o quê? Que é um paciente inflamado. E o COVID, o que nos diz? Ele inflama mais ainda. Citocina ali, que vai, interleucina 6. O que é que o COVID nos dá como marcador de inflamação? Interleucina 6. Então, quer dizer, a gente tem uma somação, né? Uma somatória, somação nem existe, né? Uma somatória de fatores aí importantes, tá? Tanto que a gente tem os artigos que já trazem que, diante da pandemia do Covid-19, as observações clínicas mostram relação estreita dos quadros severos da doença em pacientes que apresentam
um conjunto de fatores que formam a síndrome metabólica, né? A obesidade configura como fator agravante nas doenças respiratórias e o COVID não é diferente. Então, se a gente lembra qual é o biotipo dos nossos pacientes que estavam na UTI, a maioria das vezes eram pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, né? Claro que a gente tinha outros, mas eram pacientes que nem sabiam o que era e na UTI a gente foi diagnosticar. Então, quer dizer, é algo que é lógico nós pensarmos isso. Pacientes previamente diagnosticados com diabetes e internados por conta do COVID apresentaram prognósticos desfavoráveis e evoluções clínicas mais severas, né? Porque a própria obesidade, ela, por uma mediação inflamatórias, muito mais apontando para citocinas pró-inflamatórias do que as anti-inflamatórias, ou essas anti-inflamatórias não terem uma resposta adequada, né? Não terem uma resposta adequada num insulto tão agudo como veio o COVID, é aquele obeso que você já tem um obeso com imunossenescência, com deficiência imunológica por si só e com característica de carcinogênese aumentada. Então, esses fatores do paciente obeso com síndrome metabólica favoreceu o quê? Pacientes com agravamento na presença da pandemia, né? E olha que coisa interessante, né? No estudo americano, agora, porque o Covid tudo é 2020, né? Não tem nada antes disso. Então, o que nós temos é que é interessante como foi fatores independentes de agravamento, a hipertensão, o diabetes e a doença pulmonar obstrutiva crônica, mas a doença hepática não. Então, assim, não é qualquer doença hepática que a gente foi ver. Então, de qualquer etiologia. Parece que tem uma doença hepática crônica de uma etiologia mais específica que faz com que esse paciente agrave, né? Tanto que em um outro artigo publicado numa revista de pesquisas em cardiologia, avaliou que, por exemplo, os pacientes que diferença naqueles pacientes que internaram e eram diabéticos daqueles que não eram diabéticos, diferença inclusive laboratoriais, DHL mais alta no diabético, aminotransferase mais alto do que no diabético, né? Paciente com gama GT mais alto no diabético, né? Por outro lado, aquilo que pertencia à síntese hepática estava ruim. Então, aqueles pacientes que eram diabéticos, que tinham piores níveis de albumina, piores níveis de proteína total, eram os pacientes que iam para maior gravidade também, inclusive com desbalanço albumina-globulina, mostrando que ele provavelmente era um diabético que já tinha uma doença hepática gordurosa com fibrose avançada, um nível de albumina mais baixo, porque o insulto agudo não ia ser o responsável por todas aquelas transformações, né? E aqui no estudo de baseline, só nos pacientes com doença hepática gordurosa, só a última coisinha lá embaixo, né? A severidade da COVID. Naqueles que tinham NASH e eram obesos, né? Tinham uma severidade em torno de 37,8%. Naqueles que não eram obesos, 9,5%. Então, é interessante que não é só ter a doença hepática, tem que ter outros fatores aí associados, tá? Então, isso aí faz parte de um novo caminho aí, inclusive de propostas de investigação terapêutica. A gente está fazendo um trabalhinho lá de avaliação de fatores de riscos metabólicos associados aos pacientes que internaram lá no hospital, né? Eu tenho uma impressão, mas aquilo que eu vi durante é muito diferente daquilo que a gente vai mensurar, né? Então, o subjetivo não pode fazer parte, mas a maioria dos pacientes, quando a gente nós tínhamos um protocolo de passagem de plantão, né? O diagnóstico de admissão, os antecedentes pessoais, os problemas relacionados, então, quase todos tinham algum grau de hipertensão, tinham um quadro de diabetes, tinham obesidade. Então, isso realmente foi muito frequente entre nós e a gente tentou lá fechar paciente com síndrome metabólica também, né? Bora ver o que o futuro vai nos dizer, tá bom? Era só mais trazendo um pouquinho para o que a gente está vivendo e a gente agradece muito, perdoa muito, eu passei muito além do que eu estava... Foi excelente, Simone, foi muito bom mesmo.